Fala galera, professor Anderson aqui com vocês e hoje a gente vai iniciar nosso curso estudando notação científica. Então, notação científica é uma ferramenta importantíssima para que a gente consiga entender vários tópicos da física, principalmente porque a gente utiliza números muito pequenos muitas vezes ou números muito grandes. Então, essa ferramenta auxilia a gente no entendimento. Bora lá? Notação científica. O que vem a ser a notação científica? A notação científica é uma forma simples de representar valores numéricos e em especial, são grandes demais ou pequenos demais, como havia dito, e a gente utiliza como base aí, né, a potência de base 10. A notação científica ela não é somente usar a potência de base 10, mas a gente tem uma regra a seguir. Né? Um número com potência de base 10 é um número com regras específicas com a base 10, ele pode ser considerado uma notação científica. E o que precisa ter para que ele tenha, ou para que ele seja considerado notação científica, um número de notação científica? O número estará em notação científica caso ele siga essa regra, aonde esse n, esse número aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Além disso, tem que estar a potência de base 10 elevado a um expoente. Né? E esse expoente é o que a gente vai descobrir. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Um exemplo de 300 bilhões, 300 mil, 300 milhões, 300 bilhões. Então, o que a gente precisa fazer para transformar esse número tão grande em notação científica? Primeiro, é essa regra do n. Então, esse n tem que ser como? Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, resolvendo ou transformando esse 300 bilhões aqui em notação científica, eu primeiro vou observar ele. Ele é maior do que 1? Beleza, ele é maior do que 1. Ele é menor do que 10? De forma alguma. Então, o que eu tenho que fazer é transformar primeiro esse número num número menor do que 10. Então, inicialmente, eu vou te explicar o motivo pelo qual a gente vai fazendo isso. Depois a gente vai direto, tá? Então, para eu transformar esse número aqui no número menor do que 10, eu vou ter que dividir por 10. Já que a gente vai utilizar a potência de base 10, eu vou ter que ir dividindo ele por 10. Cada vez que eu divido por 10 esse número, esses zerinhos aqui vão sumindo. Ou seja, eu costumo dizer o seguinte, procura a vírgula do número. Procurou a vírgula? Ela está implícita aqui, no número muito grande está implícita aqui. Então, essa vírgula aqui, você vai andando com ela para a esquerda, até chegar no número que fique entre 1 e 9, né? Um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, se eu dividir por 10, a vírgula anda para cá. Eu vejo que esse número antes da vírgula ainda não é menor do que 10. Mais uma vez, continuo vendo que não é menor que 10. Mais uma vez, e assim eu vou andando até chegar no número, que seria aqui em 3, que é um número menor do que 10. Tá? Então, o 3 é menor do que 10. Quantas vezes eu tive que dividir meu número para que eu chegasse até o 3? Então, estava aqui a vírgula. Foi uma vez, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. Eu dividi 11 vezes o meu número por 10. Para que meu número continue com a mesma igualdade, o mesmo valor, se eu divido 10 vezes, ou 11 vezes o meu número por 10, eu tenho que multiplicar 11 vezes esse número por 10. Concorda? Porque se eu dividir por 10 e multiplicar por 10, eu não alterei meu valor. Então, se eu dividir 11 vezes esse número por 10, eu tenho que multiplicar 11 vezes o número por 10. Por isso que o expoente acaba sendo 11. O que é esse 10 elevado a 11, caso você não saiba? O expoente que eu tenho aqui é quantas vezes o 10 está sendo multiplicado, quantas vezes o número está sendo multiplicado por ele mesmo. Então, eu teria 11 vezes multiplicado por 10. Tá? Então, se eu dividir por 10 11 vezes, eu tenho que multiplicar 11 vezes por 10. Então, é por isso que eu tenho o expoente igual a 11 aqui. Certo? Então, minha notação científica dos 300 bilhões, ela é de 3 vezes 10 elevado a 11. Tranquilo?
Tá, isso é quando tem um número muito grande. Ah, só um detalhe. Muita gente explica aí para vocês, é só contar quantos zeros tem. Conta quantos zeros tem que você coloca lá o expoente. Tome cuidado com isso. Quando eu tenho um número, somente um número diferente de zero, todos os outros são zeros aqui, né, com um número muito grande, então você pode fazer isso. Mas se eu tiver um número aqui, sei lá, vou pôr um número pequeno, tá? 310 mil. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4 zeros. Não vai ficar 3,1 vezes 10 elevado à quarta. Tá? O que eu tenho que fazer então? A vírgula se encontra nesse ponto. Você vai dividindo por 10. Vai dividir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Bom, se eu me dividir por 4, meu número aqui, ó, antes da vírgula, é 31. E 31 não é menor do que 10. Então eu não posso parar por ali. Eu tenho que dividir mais uma vez. Eu tenho que vir com a vírgula aqui. Então fica 3,1 vezes 10 e não elevado à quarta, mas 10 elevado à quinta, que foram 5 vezes que eu dividi por 10. Logo, eu tenho que multiplicar 5 vezes por 10. Tá joia? Dando sequência aqui no nosso exemplo, a gente agora tem um número muito pequeno. E esse número muito pequeno é 0,003 lá no final. Qual que é a regrinha do valor n? Que seria esse carinha aqui, ó. Esse cara tem que ser maior ou igual a 1. E 0 é menor do que 1. Então, não pode ser. O que eu vou fazer? Para que esse número, que ele seja, já que ele é menor do que 1, ao invés de eu dividindo igual ao anterior, eu tenho que ir multiplicando por 10. Multiplicando por 10. E cada vez que eu multiplico por 10, essa vírgula vai andando para frente. Multipliquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lá, continua sendo 0 aqui, 13 vezes. Aí eu cheguei no número, que é o 3. Esse número 3, ele é maior do que 1 e menor do que 10. Então ele sim faz parte ou segue a regrinha desse n, que é a regra básica para a notação científica. Então, se eu multipliquei por 10 aqui várias vezes, eu tenho que dividir por 10 várias vezes. E toda vez que eu divido por 10, eu tenho uma coisa parecida com essa. 1 dividido por 10 é 0,1 e assim por diante. E a gente tem uma regra aqui com expoentes, né? Que quando eu passo esse cara aqui para cima, eu troco o sinal do expoente. Então, se aqui é positivo, passando para cima, ele passa a ser negativo. Então, se eu multipliquei por 10 várias vezes, eu vou ter que dividir por 10 várias vezes. Então, dividir por 10 é colocar o 10 para cima, trocando o sinal dele. Então, se eu multipliquei por 10 13 vezes, eu tenho que dividir por 10 13 vezes, e aí o sinal lá em cima é negativo, por conta disso. Então, 13 negativo é a mesma coisa que 3 vezes 1, que divide por 10 elevado a 13. Né? Eu dividi 13 vezes por 10. Como eu passo esse cara aqui para cima, eu troco o sinal dele. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 13. Certinho? Então, esse é o primeiro exemplo. Então, usamos expoentes positivos quando estamos representando números muito grandes e expoentes negativos quando os números são menores do que 1, números muito pequenos. Então é isso, galera. A primeira parte de notação científica está aí. O próximo vídeo vai trazer as operações básicas utilizando os números com notação científica. Então, até o próximo vídeo.